Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Olá, começa agora mais um Entrevistas. Comigo na minha casa, com o entrevistado também em local fechado para evitar aglomerações. Razão pela qual estamos ambos sem máscara. E o entrevistado de hoje é mais do que especial. Eu vou conversar com um líder indígena, com um ambientalista, com um filósofo, com um dos escritores brasileiros mais lidos na atualidade, no exterior, inclusive. Eu vou conversar com Ailton Krenak. E quero começar essa conversa, Ailton Krenak, lhe fazendo uma pergunta simples. Quando você ouve alguém dizer a você, calma, Ailton, o Brasil é nosso, te ocorre perguntar, é nosso de quem, cara pálida? Boa tarde, Juca. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando agora à tarde nessa conversa à distância. E eu fico contente da gente poder começar nos perguntando sobre isso, né? Eu já escutei, desde menino eu escutava essa conversa, calma, o Brasil é nosso. E isso, inclusive, foi uma campanha nos anos 60, 70, tinha uma espécie assim de narrativa de que o nosso como se fosse uma dádiva divina. A gente não precisava fazer nada, ele era nosso. A gente pensa ainda, de certa maneira, que a Amazônia também é nossa. Aí ela vai sendo devorada, comida, estraçalhada, mas as pessoas andam dizendo, a Amazônia é nossa. Diante das duas afirmações, eu sempre me senti muito mal. E essa afirmação do Sudeste, por exemplo, de que a Amazônia é nossa, ela é uma ofensa para os povos que sempre viveram lá e precisam dela estabilizada para viver. Ela está sendo devastada e ainda tem gente que fica levantando uma bandeira dizendo a Amazônia é nossa, o Brasil é nosso, a terra é nossa. Então, assim, essa ideia é confortável de pessoas que recebem dádivas do céu, elas me fazem observar essa frase que está aí na sua estante. Deus prefere os ateus. É isso. E para quem eventualmente não conheça Ailton Krenak, eu vou voltar no tempo, vou voltar a 1987, quando um discurso de Ailton Krenak na Constituinte abalou as estruturas do país e serviu, sim, grandemente para que os direitos indígenas fossem consagrados na nossa Constituição. Vamos ver um trecho desse discurso. E eu espero não agredir com a minha manifestação o protocolo dessa casa, mas eu acredito que os senhores não poderão ficar omissos, os senhores não terão como ficar alheios a mais essa agressão movida pelo poder econômico, pela ganância, pela ignorância do que significa ser um povo indígena. O povo indígena tem um jeito de pensar, tem um jeito de viver, tem condições fundamentais para a sua existência e para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, que não colocam em risco e nunca colocaram a existência
sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, quanto mais de outros seres humanos. Eu creio que nenhum dos senhores poderia nunca apontar atos, atitude da gente indígena do Brasil que colocou em risco, seja a vida, seja o patrimônio de qualquer pessoa, de qualquer grupo humano nesse país. E hoje nós somos o alvo de uma agressão que pretende atingir, na essência, a nossa fé, a nossa confiança de que ainda existe dignidade, de que ainda é possível construir uma sociedade que sabe respeitar os mais fracos, que sabe respeitar aqueles que não têm o dinheiro para manter uma campanha incessante de difamação, que sabe respeitar um povo que sempre viveu a revelia de todas as riquezas, um povo que habita casas cobertas de palha, que dorme em esteiras no chão, não deve ser identificado de jeito nenhum como um povo que é o inimigo dos interesses do Brasil, inimigo como os interesses da nação e que coloca em risco qualquer desenvolvimento. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Os senhores são testemunhas disso. O que mudou de lá para cá, Ailton? Muita coisa. E além das bolsas nos olhos, mudou muita coisa, porque aquela Constituição que o doutor Ulisses Guimarães dizia que era cidadã, ela está sendo ofendida toda hora e todo dia pelo Estado brasileiro através de muitas vozes. Vozes do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, é como se a República tivesse entrado em insolvência. Ailton, a gente ouve muito em certas áreas, principalmente da imprensa mais reacionária, que chamar o genocida de genocida é um exagero e é uma impropriedade, porque genocida é aquele que liquida um povo. É impróprio dizer que o povo indígena no Brasil é vítima de um genocídio? Bem, foi lançado ano passado, durante a pandemia, um livro que é um trabalho muito interessante, que ele inventaria todos os ataques que foram feitos contra povos nas Américas, na América Latina, né, nessa ameríndia, e a autora, a Moema Weiser, ou Weiser, ela, nesse livro, ela chama o livro de Genocídio Americano, onde o Brasil contribuiu grandemente na sua colônia e depois, até recentemente, numa prática constante de etnocídio, que é o impedimento das expressões da vida de um povo, onde você anula aquele povo. É um etnocídio, no caso dos povos indígenas. E o genocídio é quando ele mata. É muito interessante observar que essa história ela é longa, ela não começou outro dia e ela é desde o século XVII. A ocupação das Américas é feita no sentido de banir os nativos e colocar outros povos, colonizar. E a colonização no Brasil ela é estável. Então, o genocídio é uma política continuada do Estado brasileiro. Juca, sabe uma coisa interessante? A história diz que houve um genocídio na Europa, quando milhões de pessoas foram levadas para campos de concentração e foram aniquilados. Aqueles corpos foram aniquilados. Isso não significa que aqueles povos, no sentido de nações, todos foram aniquilados, mas uma grande parte sofreu esse dano e é chamado de genocídio. Então, se aquilo foi um genocídio, é hediondo, por que esse americano é relativizado?
Evidente, você tem toda a razão. E eu queria que você respondesse a Elisa Stronioli, que é do movimento de atingidos por barragens, sobre a questão da poluição dos rios no Brasil. Olá, meu nome é Elisa, eu sou integrante da Coordenação Nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens. No próximo dia 5 de novembro se completam 6 anos do crime da Samarco, da Vale, da BHP, lá em Mariana, e no próximo dia 25 de janeiro do ano que vem são 3 anos do crime da Vale em Brumadinho. Até hoje os atingidos e as atingidas por esses crimes estão lutando para ter algum direito reconhecido, e o que nos deixa mais indignada é ver que quem coordena todo o processo de reparação, quem coordena todo o tratamento com os atingidos é a própria empresa criminosa. Então, quem comete o crime é que depois vai coordenar e vai tratar dos direitos das vítimas, numa total inversão de valores. E, além disso, quando a gente olha para os lucros que a Vale tem tido nos últimos anos, a gente vê que, infelizmente, o crime compensa para essa empresa e que ela vem conseguindo transformar o sofrimento de milhares de famílias em lucro, Eu gostaria de perguntar para o Ailton Krenak, que é um profundo conhecedor dessa situação, primeiro, por que a sociedade naturaliza um absurdo como esse? E segundo, o que é que a gente pode fazer para transformar essa realidade? Obrigado de você lembrar desse evento que vai completar 6 anos e que deixou em coma o Rio Doce, que os Krenak chamam de Uatu. Cantam para ele, conversam com ele, ô Atu Mianeré, ô Atu Mianeré, dizendo que ele tem águas boas, que ele dá comida para a gente. Esse rio está em coma. Ninguém paga isso. Isso não tem como retribuir, não tem como compensar isso. Mas a ideia estabilizada na nossa sociedade é que o espetáculo não pode parar. E o espetáculo é o mercado, é a mercadoria, é o capitalismo. E nós estamos sentindo na pele essa erosão. Quando a gente não tem um rio que passava 500 metros do seu quintal vivo, é porque já está chegando pertinho do seu corpo também ser aniquilado. Nós estamos sendo abastecidos com caminhão-pipa, que traz água aqui na reserva indígena. Eu sei que quando alguém pensa, aquela comunidade vive lá na aldeia deles. Aí as pessoas devem pensar, nossa, que coisa mais bacana, eles vivem na aldeia deles, eles devem ter uma floresta, devem ter rios, pássaros, deve ter uma vida assim, na natureza. Acontece que nós estamos numa natureza totalmente calcinada por essa violência do garimpo, da mineração, essa predação, a pecuária ao nosso redor, toda essa erosão da qualidade da vida, ela está afetando exatamente essas centenas de famílias que ficaram aqui isoladas por um rio contaminado. Até hoje nós não podemos usar a água do rio. É claro que tem gente que vai insistir que o rio pode ser aproveitado, pode ser utilizado. Eles estão cogitando, inclusive, de fazer mais uma barragem no corpo desse rio em coma. Seria mais ou menos como você visitar alguém numa UTI e falar, que tal a gente cortar o braço dele para ver se ele melhora? Ailton Krenak é um desses personagens únicos na história da vida brasileira contemporânea. Ele é um índio, Krenak de origem, mas que viveu fora da aldeia e que hoje ele é um porta-voz das causas indígenas, dos direitos indígenas, não só os direitos políticos, mas os direitos culturais e da cultura indígena, de diversos povos, não apenas dos Krenak. Honrar essa dádiva da vida é viver com o coração aberto. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos em seguida. Eu converso com o líder indígena, com o filósofo, com o ambientalista, com o escritor Ailton Krenak. Ailton, uma coisa que sempre me incomodou, e eu fui colega de faculdade de Beto Ricardo, do ISA, e sempre foi uma batalha convencer até setores progressistas da urgência e da importância da causa indígena.
Eu me lembro de um amigo comunista que dizia que na questão indígena ele estava com o general Custer, aquele da 7ª Cavalaria que dizimava os indígenas norte-americanos. Sempre em nome do progresso, em nome da produtividade. Eu te pergunto, pelo menos entre os setores progressistas, depois de verem manifestações como nós vimos agora, recentemente, mais de 6.000 indígenas em Brasília, lutando pela questão da demarcação, pelo menos entre os progressistas, essa é uma questão bem resolvida? Principalmente entre os progressistas, não tem como ser bem resolvida, porque o lema da nossa bandeira é ordem e progresso. Os progressistas, eles querem comer a terra, eles acham que a terra é uma plataforma extrativista, que independente do regime que tiver no governo, ele tem a obrigação de promover o tal do desenvolvimento. Lá naquela minha manifestação que vocês trouxeram, quando eu pintei o rosto de preto, eu estava dizendo que nós não ameaçamos o desenvolvimento de nada. No entanto, nós continuamos sendo perseguidos como se a gente fosse um estorvo. O genocida na ONU disse que cada vez mais ele encontra indígenas que querem ser introduzidos no agronegócio, que estão absolutamente de acordo com a ideia da produtividade, que querem ir além da economia de subsistência. Como responder a mais esta mentira? Provavelmente ele só anda onde tem esse tipo de gente. É possível, é bem provável. Deve ser nas reuniões que ele faz com o Magri, com o Blairo Maggi, com esses camaradas que promovem o agronegócio. Sempre pode aparecer um convidado indígena lá para dizer que concorda com eles. Isso é possível. A gente não pode imaginar que todas as pessoas indígenas estão fiéis à sua herança cultural e querem respeitar a sua ancestralidade, os valores próprios da sua cultura. Muitos ficam fascinados com essa gente acenando com tratores, aviões e grana fácil. Aliás, esse pessoal que está no governo, eles gostam de uma grana fácil. O Ailton, deixa eu retomar uma questão, porque a nossa diretora, Isa Chedi, me chama a atenção para eventualmente dirimir algum mal-entendido. Quando eu me referi aos progressistas, eu quis me referir à esquerda brasileira, e não, evidentemente, aos positivistas que seguem cegamente, não é, a ordem e progresso de Augusto Conte, que está na nossa bandeira. Eu pergunto, volto a perguntar, a esquerda brasileira tomou para si a bandeira da defesa dos direitos indígenas? Bom, se a gente considerar que nos últimos 20 anos, dentro do planejamento e da política interna do Brasil, foram feitos avanços com relação ao reconhecimento dos direitos dos povos indígenas e até promovido algumas políticas que a gente poderia chamar de inclusão para os povos indígenas, nós vamos achar que sim, que tem uma certa melhora. Mas, no geral, a ideia é de que os territórios indígenas se constituem em uma espécie de reserva de mercado, tanto para o pessoal que pensa a governança do ponto de vista da direita quanto da esquerda. É bom a gente não se esquecer que Belo Monte foi construído em cima dos territórios indígenas e os indígenas foram duramente atacados por uma experiência de governo que não era propriamente de direita. Qual é o impacto deste projeto de lei 490? Queria que você explicasse que projeto de lei é esse e qual é a força da bancada ruralista para tentar aprová-lo. Esse projeto de lei, ele integra uma série. Outro dia, alguém mostrou a lista de projetos de lei que estão embaralhadas
e que, de acordo com a composição das bancadas do Congresso, uma ou outra carta do baralho é lançada a público. Junto com o debate sobre o marco temporal, acharam que era oportuno também liberar geral o fato de que particulares pudessem tomar posse, reivindicar, ocupar terras públicas. Então, seria uma espécie de o último avanço privado em cima do patrimônio público da União, porque as terras que os povos indígenas ocupam, as unidades de conservação, os parques nacionais, eles são terras da União, são terras públicas. Elas deveriam ser patrimônio da comunidade brasileira toda. Tem gente que prefere sugerir que os índios são proprietários dos seus territórios. É mentira. As terras habitadas pelo povo indígena é da União, assim como um parque nacional, assim como essa área que tem aí, que abastece São Paulo de água, a Serra da Cantareira, tem algumas áreas ali que não podem ser apropriadas particularmente porque elas precisam ser mantidas como reservatório. Os territórios indígenas também têm essa natureza. Nós ocupamos sob uma proteção da Constituição. Esse decreto, ou esse projeto de lei que quer virar uma lei, ele pretende regularizar a invasão de terras. Ele é chamado, inclusive, de PL da grilagem. É um projeto de lei que vai regulamentar a grilagem numa espécie de saque, de incorporação de milhões de hectares de terra ao patrimônio privado de algumas empresas e principalmente de alguns indivíduos. Isso está assolando muita vontade de pessoas que têm dinheiro ou que têm arma para ocupar terras, criar uma situação de fato em Rondônia, no Mato Grosso, no Tocantins, no Pará, e que alguns meses depois eles vão entrar em juízo, vão judicializar o caso e vão dizer que tem um projeto de lei que diz que eles podem reclamar a regularização fundiária. É muito curioso, porque ele foi produzido de uma maneira muito articulada com a ideia do cadastro ambiental rural no Brasil, esse CAR. Tem uma obrigação que era muito bem-vinda, que foi vista com o socioambientalismo, achou que bom, agora todo mundo vai saber quais são as terras privadas e quais são as terras públicas no Brasil. Aí dispararam um instrumento que era um instrumento de cadastrar as propriedades rurais. Esse PL ele vem para embaralhar tudo, é para ninguém saber quem é dono de nada e proporcionar a grilagem. É isso que é esse projeto de lei. A gente tem que questionar e perguntar a serviço de quem que nós continuamos a perpetuar práticas coloniais ou colonizadoras de relação. Ô Ailton, em que medida os territórios indígenas são até mais preservacionistas do meio ambiente do que os próprios parques nacionais? Bom, numa medida já apreciada pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e outras agências que avaliam a erosão das florestas, da biodiversidade, que consideram que as terras indígenas chegam a fazer um serviço ambiental melhor do que o das unidades de conservação, onde você precisa manter guarda-parque, precisa manter uma equipe com servidores do IBAMA, do Ministério do Meio Ambiente, da Prefeitura, do Estado. As comunidades indígenas fazem um serviço voluntário de conservar a biodiversidade nos seus territórios. Isso é em escala, é reconhecido, tem a medida que proporciona quanto esse serviço ambiental é mais eficaz, é mais eficiente do que a vigilância do IBAMA, do governo, né? Eu queria agora que você respondesse a Marilu Cabanha, jornalista do jornal Brasil Atual. Olá, Juca, é um prazer enorme estar aqui no seu programa novamente. Prazer também falar com Ailton Krenak. Ailton, eu ainda estou no impacto, né, da sua entrevista ao Jornal Brasil Atual. Continuo aqui com muita alegria no meu coração, apesar do tema, né, que a gente conversou sobre o campo de concentração a que estavam submetidos os indígenas Krenak
durante a ditadura militar. Mas também estou seguindo o seu conselho de respirar fundo e soltar até a pandemia passar e não voltar ao novo normal, aquele novo normal entre aspas, né? Tô decidida a não fazer isso, graças também a você, viu, Ailton? Mas vamos lá, vamos à pergunta aqui. A gente sabe que houve uma intensa mobilização indígena até Brasília, junto ao Supremo Tribunal Federal, na votação do caso do povo Xoklenger de Santa Catarina e do marco temporal, a Marcha Nacional de Mulheres também indígenas, que foi maravilhosa. Então, milhares e milhares de indígenas em Brasília para fazer essa pressão junto aos ministros do STF. Agora, também foi histórica a participação da advocacia indígena. Tivemos aí 4 indígenas fazendo a sustentação oral, como a Miticuri, contra o marco temporal. Vou até citar o nome deles aqui: a Samara Pataxó, Eloy Terena, Ivo Macuxi e também a Cristiane Soares Baré. A participação desses 4 indígenas que estudaram direito, se formaram e tiveram a oportunidade de participar aí dessa sustentação oral no STF, para você é motivo de orgulho? Qual que é a simbologia dos indígenas estarem no Supremo Tribunal Federal fazendo essa sustentação oral contra o marco temporal? Para você é motivo de orgulho? Queria que você falasse um pouco sobre isso, Ailton, e ó, Ereré, beijo. Ereré. Marilu, é uma alegria muito grande ver que as novas gerações seguem, ao contrário do que sugere que os índios estão loucos por fazer com sua vida e com seus territórios, as gerações seguem num sentido de honra os seus ancestrais. É muito bonito ver esses jovens, eles têm menos de 30 anos e estão muito preparados, se dedicaram a esse engajamento e a conhecer também as leis, conhecer a complexa engenharia jurídica, né, do sistema jurídico. Não é fácil, é um território árido, e eu fico muito feliz do Eloy, né? Eu fico muito feliz também dessa... vocês têm 2 advogados, 2 advogadas, o que mostra que para os nossos povos a importância de equiparar a presença de gênero é tão relevante que denuncia a diferença entre nós e os advogados, digamos assim, das empresas, que é um monte de homem com suas maletas de 10 quilos cada um, com seus sapatões, que eles parecem verdadeiros gladiadores quando entram em cena. Os nossos advogados, eles acreditam que eles estão advogando em nome da Mãe Terra. E eles fazem isso com uma confiança e uma serenidade admirável. Eles estão de parabéns. Obrigado por você ter mencionado o nome dos homens e mulheres indígenas que estão cada vez mais tendo que assumir essa defesa dos direitos indígenas. O que, de certa maneira, é uma resposta ao momento que nós estamos vivendo, mas que não seria o ideal, porque o ideal é que esses direitos fossem respeitados e nós não tivéssemos que passar por essa virtual integração. Porque na década de 80, quando eu debati na Constituinte, a gente estava exatamente confrontando a ideia de que nós tínhamos que nos integrar, que a gente tinha que ser incorporado à dinâmica da cultura brasileira. Se os nossos jovens têm que virar advogados, defensores públicos, é porque a luta está tão apertada que eles não podem viver a sua própria cultura, a sua própria realidade. Eles estão tendo que sobrepor ao seu cotidiano a formação na universidade, a especialização e uma constante atualização sobre o que são as leis feitas para tomar os nossos territórios. Antes do próximo intervalo, o ignorante aqui ficou com inveja. O que significa erré? Erré. É uma saudação na língua, é uma saudação na língua Krenak, Juca, e ela quer dizer bom dia, ela quer dizer tudo bem. É uma saudação. Vamos fazer um intervalo e já voltamos.
Volto a conversar com o líder indígena Ailton Krenak e já emendo uma pergunta de Divina Lopes, do MST do Maranhão. Olá, eu sou Divina Lopes, sou militante do Movimento Sem Terra, da região amazônica, falo aqui desde o estado do Maranhão. É uma alegria imensa poder dialogar com o companheiro Ailton Krenak. Eu gostaria que ele se colocasse um pouco em relação a como que, né, ele está vendo o avanço do capital sobre a natureza em nosso país, um avanço do capital que aqui em nosso país se materializa a partir da ação perversa do agronegócio em nossos territórios, nos territórios indígenas, quilombolas, nos territórios camponeses, e a gente sabe que o agronegócio em nosso país é o grande responsável pela produção da fome, pela produção do envenenamento, né, do nosso solo e pela produção mesmo, né, da destruição ambiental, que a gente vê se aprofundando cada vez mais sobre os nossos biomas. Então, queria que você comentasse um pouco como que você está vendo o avanço do capital sobre a natureza, sobre os povos, sobre os territórios, mas também a luta e a resistência das populações indígenas, das populações camponesas. E também que você comentasse um pouco, né, sobre a emergência da luta das mulheres indígenas em defesa da terra, dos territórios, né, em defesa da produção e reprodução da vida nos territórios dos povos originários. Faz escuro, mas eu canto. Que bonito a gente evocar Tiago de Mello, né? E lembrar que, para além do agronegócio, a mineração, o extrativismo florestal, as madeireiras, a substituição da floresta por monocultura, tanto voltada de alimentos, que é uma fala, para a produção das monoculturas, como o eucalipto, outras espécies que estão ocupando os territórios, concorrendo com os lugares de produção de alimento, invadindo, inclusive, campos e aldeias indígenas, criando no campo, acelerando esse fim de mundo, né, que o capitalismo se apropria dos nossos territórios como se fosse uma plataforma extrativista. As comunidades quilombolas e as comunidades indígenas, as outras tradicionais, os ribeirinhos, aqueles que vivem da coleta, do extrativismo tal, eles estão o tempo inteiro ameaçados e algumas das suas lideranças sendo mortas pelo conflito direto com a ocupação dos nossos territórios por pessoas que são jogadas sobre a nossa cotidiano. Os garimpeiros agora estão matando os Yanomami dentro do seu próprio território. Isso já é um fato reconhecido internacionalmente. O Brasil tem sido, inclusive, responsabilizado em fóruns internacionais por praticar essa violência contra as nossas comunidades. Você lembrou muito bem a presença das mulheres indígenas e o protagonismo que as mulheres indígenas têm assumido nessa luta. Talvez seja exatamente porque a circunstância é tanto que as nossas irmãs, as nossas mães, as nossas filhas estão tendo que assumir também essa frente de luta, que historicamente foi assumida pelos homens, né? E a gente podia, ao mesmo tempo, celebrar as mulheres nesse momento de enfrentamento, mas também lamentar o fato de a gente ser uma sociedade tão bruta que ela está obrigando as mulheres a sair do seu convívio para enfrentar a truculência policial em Brasília, né, para enfrentar a ameaça. É bom não nos esquecer que durante a última estadia em Brasília, o pessoal do governo, os bolsonaristas, cercaram o acampamento indígena e ameaçaram jogar bombas, botar fogo, e diziam, vamos passar o fogo nesses baderneiros, qualquer coisa desse tipo. Então, nós estamos mesmo diante de uma situação de alto risco para as famílias. A gente não pode minimizar isso. Sabemos que debate que ainda vai se estender por algum tempo,
mas quem dera que a gente pudesse se livrar de um governo violento e antial com a efetivação de um impeachment contra o governo. Mas parece que ainda estamos muito tímidos em relação a isso. Ailton, ainda temos tribos não compactadas no Brasil? Com certeza, Juca. O Sidney Possuelo estava outro dia num encontro semelhante àquele que nós fizemos junto com lá no sarau do Nassif, no sarau do Nassif, em que a gente conversou alternado, vários de nós, e esse sertanista, Sidney Possuelo, ele disse que tem mais de 30 pequenos coletivos humanos, chamados tribos, circulando em regiões de floresta na Amazônia, principalmente na fronteira com a Bolívia, Peru, Colômbia, mas também no Pará, onde eles estão sendo invadidos e ameaçados por garimpeiros e madeireiros. Quer dizer, eles não estão mais tão isolados. Eles estão isolados do convívio com a gente, mas eles estão arriscados e ameaçados pela invasão de madeireiros, porque eles estão nos lugares onde as madeireiras querem entrar. E assim como os Yanomami, que estão num lugar de floresta onde os garimpeiros querem entrar. Antes, o Estado brasileiro fazia esse monitoramento e, eventualmente, criava alguma proteção em torno desses movimentos, essas tribos faziam nos territórios de origem. Quem trata é o garimpeiro e a madeireira. Piorou muito. Como última pergunta, para cumprir exatamente o que nós combinamos, Ailton, o que o modelo coletivo de gestão social indígena nos ensina? Em primeiro lugar, que a terra não é propriedade e que o seu modo de estar coletivo, compartilhado, ele resulta em produção de vida, melhora a vida de todos ali dentro daquela comunidade e se constitui num exemplo importante para todos os brasileiros de que viver em comunidade pode ser uma boa maneira da gente melhorar as condições de vida do povo como um todo e da terra como lugar de vida para nós todos também. Ailton Krenak, eu lhe agradeço muitíssimo por essa entrevista. Conversar com você é dessas coisas que a gente bota no currículo, eu vou botar no meu. A quem nos vê, agradeço a audiência. Lembro que quinta-feira que vem estaremos de volta, 9h30 da noite, no canal 44.1 da TVE São Paulo, e na TVT São Paulo e na TVE de Salvador, na Bahia,
também às 9h30, às terças-feiras. E lembro também, e não poderia haver exemplo melhor, vivo, do que Ailton Krenak, que desesperar jamais. Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos,